Vamos à coletiva pré-jogo entre Avaí e Chapecoense com o técnico Gilmar Dalpozo. Vamos às perguntas. Boa tarde, então, os amigos. Gilmar. Segunda começou, né? Três treinos já. O de hoje de manhã, mais 2, então. E essa viagem longa aí na preparação para a última decisão das 5 que você havia prospectado lá em Tubarão ainda. E essa aí, vencer ou vencer, né, Gilmar? Não tem outro jeito. Boa tarde a todos. Nós tivemos o último treino hoje de manhã. A gente fez um trabalho focado principalmente na posse de bola e as reações pós-perda também, colocando todos os comportamentos, tudo aquilo que a gente fez desde o início da nossa preparação lá em janeiro. Então esse cuidado que a gente está tendo em repetir tudo aquilo que a gente fez em jogos, em treinos, e fazendo alguns ajustes que a gente entende que é importante, porque a gente já enfrentou esse adversário, é o terceiro confronto contra o Avaí. Então fazer esses ajustes para fazer um jogo de excelência, fazer um jogo perfeito para conseguir o objetivo, que é a vitória e a conquista do título. Boa tarde, Gilmar. Uma semana realmente tem a viagem de ônibus até lá, depois tem a recuperação, a finalização da preparação e também essa questão que a gente observa que você está trabalhando para a possível ausência do Mailton. Como organizar as coisas sabendo que o lateral suplente fez uma cirurgia, está se recuperando, e o Mailton, que é o líder de assistências da Chapecoense no campeonato e um jogador muito importante no esquema tático da Chapecoense, pode não estar em campo. Como é que você está organizando tudo isso também? Todos os aspectos, Gilmar, não só da estratégia, mas o mental e emocional também. Especificamente do Mailton, a gente tem ainda a esperança da participação dele no jogo. Ele teve um desconforto no jogo contra o Avaí e juntamente com o departamento médico, a gente tomou uma decisão para não agravar a lesão. Ele não treinou esses dias. O chefe do departamento médico, que é o Mendonça, ontem deu uma notícia muito boa, que ele vai fazer um trabalho intensivo de recuperação até sexta-feira. Sexta-feira ele viaja para lá e sexta-feira a gente faz um teste no último treino. O atleta se sentindo seguro, com o aval do departamento médico e passando essa confiança para o técnico, para a gente não perder uma substituição logo no início ou perder o atleta para mais um mês, a gente vai tomar uma decisão com equilíbrio, mas tratando com cuidado, que o atleta ontem mesmo veio na sala pedindo para viajar, pedindo para jogar, mas a gente entendeu que mais 2 dias ele fica aqui para fazer um trabalho de recuperação intensivo, por causa dos aparelhos que tem no clube, que é melhor e mais indicado, e depois ele viaja e a gente faz o teste. Tirando essa situação, a gente trabalha com outras possibilidades ali naquele setor. A verdade é que eu tenho que improvisar algum jogador. Tem a possibilidade ali de entrar o Jonatas e o Doma fazer pelo lado direito. O Caetano também eu treinei ontem. Um jogador que já fez comigo no esporte, que foi o Pedro, jogando na lateral direita. Então também existe essa possibilidade. Eu tenho 2 treinos para tomar essa decisão lá em Florianópolis. Fato é que nós temos que ter algumas compensações, porque o Mailton com uma característica, um jogador mais agressivo, mais agudo, e se a gente colocar um jogador mais de contenção, nós temos que ter outros gatilhos para compensar a movimentação, para ter jogadores para chegar mais no último terço. Então a gente também treinou isso, explicou para os atletas que tem que ter essa compensação. E a parte mental é uma semana que a gente está aproveitando muito, é uma semana muito especial. Desde a minha chegada o ano passado, a gente fez só jogos de recuperação, tendo que vencer para não cair ano passado. Então o lado mental é muito difícil trabalhar com uma pressão, com uma responsabilidade para não cair, é muito maior do que você disputar um título. A sensação de você ter a possibilidade de vencer um título é muito melhor. Então, com responsabilidade, a gente está degustando muito essa semana, está aproveitando, porque por merecimento a gente trabalhou, lutou, e agora a gente está um passo da glória. Então, é dessa forma que estou passando para todos os atletas, para eles aproveitar muito essa semana, que é uma semana muito especial,
mas com responsabilidade, que nós temos um objetivo bem claro. Bem, boa tarde a todos. Boa tarde, Gilmar. O Avaí tem o regulamento debaixo do braço. Um empate para o Avaí é o suficiente para ser campeão catarinense. Qual que é a tua ideia para você poder aplicar na ressacada? Pretende propor o jogo? Qual que é a dinâmica que você pretende levar para esse último jogo da final? Eu não vou fugir das minhas características, eu jogo sempre para ganhar. Até quando eu jogo baralho com a minha esposa, eu quero ganhar, jogo sempre para frente. Claro que você tem que jogar com equilíbrio, ter postura, ter uma estratégia bem definida. O Avaí também, ele vai nos atacar, vai procurar a vitória, mas ele sabe que a gente tem as nossas armas também. Então é um jogo muito mental, um jogo muito estratégico. Eu conheço muito o Avaí, já joguei lá, já trabalhei lá recentemente, eu sei o comportamento da torcida, sei o comportamento daqueles atletas, isso vai contribuir muito com essa parte mental para conduzir os meus atletas. E é isso que eu tô conversando diariamente com os atletas. E porque não adianta você querer ganhar o jogo de qualquer forma. E aí você dá aquilo que o Avaí quer, que é o contra-ataque. Então, de forma equilibrada, propor jogo. Quando tiver que jogar mais sério, naquela zona de perigo, a gente vai jogar sério, fazer um jogo seguro. Mas, claro, que é um jogo que, pela necessidade do resultado, principalmente os atacantes, os meias, vão ter que arriscar mais, um drible, uma finalização de média e longa distância, uma concentração maior na bola parada. Então nós temos que fazer um jogo de excelência. Fazendo um jogo de excelência, nós estamos muito próximos do nosso objetivo. Gilmar, boa tarde. Vinícius, da NDTV. Teu conterrâneo lá de Quilombo. Opa, tudo bom, Vinícius? Beleza. Tens um histórico já na Chapecoense de acessos conquistados, também 2 fugas do rebaixamento e agora uma chance de marcar o teu nome na história também com um título estadual. Como é que o senhor avalia esse momento? Um momento especial. No domingo eu vou estar completando 150 jogos para a Chapecoense. Eu sou o técnico que mais comandei essa camisa aqui, então é um número muito expressivo. É um número muito expressivo, onde eu estou muito feliz e tenho muita gratidão por esse clube. Então, eu sou muito grato pela torcida, pelo clube, pelas pessoas. Então, é muito foco, né? Claro que aproveitar esse momento especial meu também, que na realidade do futebol brasileiro são poucos, né? E eu sei também que o segundo, acho que é o Pitinini, que tem, acho que 80 jogos, quase que o dobro do segundo, então é uma marca muito expressiva, mas eu tenho maturidade, eu sei que o meu passado ele está ali de conquistas e eu quero muito mais. Então a minha vontade de vencer, ela teve muito presente em toda a minha trajetória como atleta e como técnico. E agora com maturidade, mais ainda. Então a vontade que eu tenho hoje é a mesma vontade daquele primeiro jogo contra o Caxias que eu estreiei aqui na Arena Condá. Então é esse espírito, mais um técnico mais experiente também, mas a sensação, o sentimento é de vencer o jogo. E essa semana a gente está trabalhando muito forte, essa parte mental, os detalhes que vão fazer a diferença. E para me preparar os atletas, eu também tenho que me preparar mentalmente. Então, eu vivo um momento especial na minha carreira também. Então, quero degustar muito isso com responsabilidade e fazer por merecer o resultado e fazer por merecer o título. Gilmar, boa tarde. A gente viu Tomás Vedinelli com a mala de viagem ali fora, né? Depois de 4 meses, ele volta à lista de relacionados. O quanto que é oportuno ter esse jogador em uma decisão e o quanto que ele tem treinado bem durante a semana para receber também essa oportunidade de viajar para um jogo tão importante? Primeiro pela experiência do atleta, nessas horas ele consegue contribuir, porque é um atleta que já vivenciou vários momentos e que para mim a principal dela, não nessa ordem, é o campo que sempre decide. Não é porque ele tem a experiência, ele vem de uma lesão, ele já fez, eu acho que 3 coletivos, que passa a ser um parâmetro. É um jogador que não tem condição de jogar mais 50 minutos, mas daqui a pouco, como o jogo se desenha, ele pode jogar 20, 30 e contribuir. Então ele é um caso de superação também. A gente viu
o lateral esquerdo do Avaí, o Mário Sérgio, ele mesmo falando que participou em 2 jogos, 2 treinos só, e veio para o jogo e fez 2 gols. Então, numa decisão sempre tem uma história que está esperando para alguém. É sempre eles se prepararem, que realmente o que vai valer nesse momento é esses 90 minutos. Se o atleta fez uma excelente campanha, teve boa performance, e falhar, ele vai ser visto por essa falha. Mas, ao contrário, também aquele atleta que às vezes não tem muitas chances, ele vai ter 10 minutos e às vezes vai fazer uma defesa, ou vai tirar uma bola, ou vai fazer um gol. E até essa semana eu falei para eles se eles conheciam o Gabiru, que não era titular no Internacional, e em cima do todo-poderoso Barcelona, o Internacional foi campeão do mundo. Então a gente busca essas histórias aí, e não é nem para motivar, é uma realidade. O atleta ele tem que estar preparado, tem que estar ali esperando o técnico chamar ele, dar aquele pique inicial e ir para dentro de campo e decidir. Então o Tomás, como todos os outros atletas, eles têm que estar preparados para essa decisão. E tem sido uma constante durante a competição, quando os atletas do banco eles entram bem, eles elevam um nível e a gente melhora no jogo. E a gente assim espera nesse jogo que eles possam contribuir. Boa tarde, Gilmar. O título por si só é algo grandioso, né? Mas para a Chapecoense conquistar a taça, vai ter que vencer dentro da ressacada, né? Uma equipe que tem uma campanha melhor tem a vantagem por conta disso, pelo menos na primeira fase. Vai ter que encarar, né, um estádio lotado, aí, 17, 18 mil pessoas, mas ao mesmo tempo que existe a dificuldade, existe a oportunidade, né, Gilmar? Falar um pouquinho mais essa questão mental, porque, como eu falei, ser campeão já é algo grandioso, mas nesse cenário que se desenha, a Chapecoense conquistando o título, é algo para ficar para sempre marcado na história, por aquilo que a Chapecoense tem que fazer para ser campeão em 2025. Para fazer um jogo excelente, de excelência, a parte mental, é um jogo que nós temos que ter muita concentração, muito foco, muita confiança. São essas palavras que a gente repete diariamente. Eu costumo falar para os atletas que é merecimento. Então, mais uma vez, nós temos que fazer por merecer. Nós temos que ir para lá, buscar o resultado, nós precisamos da vitória, nós temos que propor jogo, nós temos que trabalhar bem a bola, fazer as infiltração, aproveitar a bola parada, aproveitar a transição ofensiva, marcar muito forte, competir. Esse é o primeiro ponto. A equipe que vai competir mais, que vai disputar mais, e aí a qualidade técnica individual e coletiva que vai fazer a diferença. Então, é um jogo que vai exigir muito a parte dessa concentração aí para fazer um jogo de excelência. São palavras até que a gente repete, mas é uma realidade. É isso que nós vamos fazer, é isso que nós estamos trabalhando na cabeça dos atletas. E, que nem você fala, é a oportunidade. Tudo que se passou na minha história, na história desses atletas que estão aqui na Chapecoense, é passado. Eu sempre falo que o mais importante é o momento, o presente. Então é uma grande oportunidade. Esses atletas sabem que eles têm a grande oportunidade de entrar para a história desse grande clube aqui. E eles estão vendo como uma oportunidade e estão fazendo uma semana boa de trabalho. Obrigado, Gilmar. Obrigado a todos. Na sequência, a Chape viaja até Florianópolis.